Doutor Ricardo, qual que é a importância de se criar um protocolo de diretrizes, tanto de assistência médica, quanto de assistência aos dependentes e usuários de droga? A questão é que, muito embora exista uma lei, aliás, existem duas leis que regulam a matéria, existe uma política nacional de enfrentamento ao crack, mas não há um protocolo que dê conta do médico que trabalha na ponta, que trabalha no programa de saúde da família, que trabalha na emergência, de como conduzir, como manusear um paciente que chegue portando sintomas de uma intoxicação pelo crack. Então, muito além da necessidade de nós construirmos consensos para os psiquiatras propriamente ditos, nós precisamos ter um protocolo que dê conta na assistência básica, um protocolo que dê conta de uma unidade de pensamento e de informações entre os psiquiatras e, sobretudo, que não seja algo exclusivista do médico. O médico conjugado com outras ações de assistência social, ações de psicólogos, terapeutas ocupacionais, posto que você faz esse atendimento, faz a desintoxicação e o usuário ou paciente ele volta para a realidade dele. Daí o Conselho Federal de Medicina, ao convidar as outras entidades médicas e criar esse núcleo, esse grupo que se chama Comissão de Assuntos Sociais, e essa comissão ter se debruçado sobre o problema do crack, tem a ver com a realidade de 3% dos brasileiros, ou 6 milhões de usuários, sendo 2 milhões deles dependentes. E não há uma hierarquização. Quando eu digo uma hierarquização, é o conjunto de ações no Plano Nacional de Enfrentamento, que prevê ações policiais, ações sociais e ações médicas propriamente ditas, que no ano passado, no orçamento, nesse próprio Conselho, no primeiro seminário, foi informado pela presidência da Senad, que dispunha de 400 milhões, só 90 milhões foram autorizados. E dos 90 milhões autorizados, só 5 milhões foram gastos. Logo, nós estamos assim constatando que não há essa hierarquização. No fundo, o conjunto de ações que esses 3 seminários propõem é criar o protocolo entre os médicos, capacitar os médicos e interagir com o governo para que haja ações no sentido de hierarquização, dizer quem é responsável pelo quê, em que prazo e com quanto dinheiro. Certo, já existe um prazo para esse próximo seminário ser realizado e após esse seminário, quanto tempo demoraria para esse protocolo ficar pronto? Pois é, o prazo para o terceiro seminário provavelmente será ou final de maio ou início de junho. Até lá, a comissão de redação e sistematização do Conselho Federal vai juntar tudo que foi produzido no dia de hoje e vai sistematizar. Paralelamente a isso, nós temos um encontro marcado com a secretária nacional antidrogas, Senad, coordenadora e presidente da Senad, e o Conselho Federal ganhou assento na subcomissão do Senado que trata sobre o crack. Então nós esperamos que no terceiro seminário, quando nós vamos tratar explicitamente da capacitação, e aí várias formas, mídia eletrônica, livro, campanhas, nós podemos, ao concluir, editar um livro que vai dar todo o apanhado disso e as inter-relações com a sociedade civil, que nós precisamos galvanizar o apoio e participação da sociedade civil e interação com o governo. Certo. Esse protocolo ele também prevê os estágios que o dependente está, como o médico deve agir em determinados estágios? Perfeito. A questão é que muitas vezes só existe uma porta de entrada, que é uma clínica psiquiátrica, e nós estamos propondo que toda a assistência básica e todo o serviço de urgência possa ser a porta de entrada. Depois disso, que vá para um ambulatório de nível de complexidade moderado e que haja uma interação com as comunidades terapêuticas, com os consultórios volantes, com os CAPS-AD, para que esse paciente ele não fique órfão de um tratamento eficaz. Nós precisamos lembrar que a questão social, a necessidade de uma economia solidária com inserção profissional, o acesso à cultura, ao lazer, à arte, seja disponibilizado, porque isso faz parte também na esfera social da terapia de reabilitação.
Nós não podemos simplesmente medicalizar esse usuário ou paciente. Nós precisamos garantir que a doença social instalada pela concentração de renda, a doença social instalada pela exclusão social seja combatida também.